Oi, oi! Vamos para mais um vídeo aqui no meu canal. Se é a sua primeira vez por aqui, eu me chamo Aline Sorban, eu sou mentora de carreira. Mas Aline, o que é uma mentora de carreira? Sabe quando você trabalha com algo, mas você não se sente feliz? Ou achando que você está colocando as suas melhores habilidades para jogo? Então, eu ajudo pessoas que estão nessa situação, que estão nesse momento, só que elas querem ser diferentes, elas querem mudar, elas querem ir atrás de algo que faça sentido para elas, que elas consigam colocar em prática as suas melhores competências. Então, juntos, a gente vai passar por um processo para descobrir então qual carreira faz sentido. Além disso, eu sou professora, corporativa, sou treinadora e produtora de conteúdo aqui no YouTube e lá no Instagram. Então, se você ainda não me acompanha, por lá eu sempre posto conteúdo diariamente, é @Aline Sorban. Vamos para o tema de hoje do vídeo? Vamos falar sobre inteligência emocional? Esse é um assunto que aparece muito nos meus atendimentos, de coaching. Porque não é algo que a gente é ensinado ou instigado a aprender, né? Aprender a identificar as nossas emoções, a saber o que a gente está sentindo, a saber gerenciá-las, né? Externalizar, percebendo se é o momento certo de ser externalizado e externalizar da maneira certa, né? Da forma que vai gerar o maior impacto maior impacto e vai gerar o resultado que você tanto quer. E aí, como a gente não é ensinado a isso, acaba aparecendo muito nos meus atendimentos, né? Como que eu desenvolvo minha inteligência emocional, como é que eu trabalho isso no mundo corporativo, porque a gente não adianta a gente falar, não, no mundo lá no trabalho eu não trago as minhas emoções, eu sou uma pessoa totalmente racional. Não é nada assim que acontece. A gente tem sim emoções a todo momento e nem sempre a gente sabe externalizar, sabe identificar e externalizar da forma mais eficiente. E aí eu separei 4 dicas para você desenvolver sua inteligência emocional. Só pegando um ponto antes, voltando um pouquinho, tem um grande autor desse tema que é o Daniel Goleman, que ele escreveu o livro Inteligência Emocional. E aí ele fala de 4 pilares que compõem a inteligência emocional. Os 2 primeiros, que é a como é que ele chama agora? Esqueci. A autoconsciência. A autoconsciência das suas emoções, então é você saber identificar as emoções que você está sentindo, e o autogerenciamento, então você saber gerenciar as emoções, elas são voltadas para dentro do indivíduo, né? Então é você olhar para dentro e você saber identificar as suas emoções. E aí, pegando o gancho nesses 2 primeiros pilares, eu já vou dar a primeira dica. É você fazer um diário das emoções. Então você anotar no final do dia quais foram as emoções que você vivenciou naquele dia. Sejam emoções positivas ou sejam emoções negativas. E não tem até um ponto importante que não tem emoção boa e ruim. Tem, que nem no filme Divertidamente, que eu adoro, sempre recomendo para as minhas clientes, você vê que cada emoção ela tem a sua função. Então, o medo é importante, a tristeza ela é importante, a raiva ela é importante, o nojo, não é só a alegria. Até porque cansa, né, você ter alegria a todo momento lá comandando as emoções no nosso cérebro. Então é importante você saber identificar essas emoções sem colocar um bom ou ruim. E sim pensar nos impactos que aquelas emoções tiveram. Né? Então, colocar nisso, né? Colocar na verdade a consequência daquela emoção. E aí pensar quais foram as emoções que vocês tiveram, tanto com impacto positivo quanto negativo. E aí, a gente tem uma outra dica importante que eu quero dar para vocês, é a questão de você criar um hábito de você fazer como se fosse uma meditação, né? Então, você se acalmar, você não ficar produzindo o tempo inteiro, você parar
e ficar respirando, olhando para dentro, pensando. Não necessariamente você precisa fazer a meditação clássica. O que eu quero dizer por meditação é a gente não ficar, sabe, produzindo o tempo todo e se mexendo pra lá e pra cá, e eu preciso sentar, e quando eu sentar eu vou mexer no celular, e vou mandar mensagem pra outra pessoa, e aí eu tô vendo TV, e aí eu tô mandando, né, respondendo no WhatsApp, vendo que tá no Instagram. Aproveite o momento, né? Então você senta e você pensa como foi o seu dia, o que aconteceu nele, ou pensa naquela situação que você tá passando. É esse caminho que eu quero que você siga, em vez de ficar achando que você tem que produzir o tempo inteiro, né? E até mais a terceira dica que eu queria dar para vocês, pegando nesse ponto, é a gente aprender a reduzir a velocidade. Às vezes a gente acha que quanto mais a gente produz, melhor. E até teve uma frase que eu ouvi esses dias, que é mais importante o rumo do que a velocidade. Então, às vezes a gente tá lá achando que quanto mais melhor, que nem a fábula da lebre e da tartaruga, que a lebre queria sair correndo porque ela queria chegar antes. Será que é importante realmente só a velocidade, se eu não tô indo para o caminho certo? Será que não é importante primeiro entender, acalmar, dar um passo para trás, entender qual caminho eu tenho que seguir, fazer o planejamento, pensar no meu objetivo e fazendo aquele caminho devagar e sempre, por assim dizer, em vez de sair correndo e preciso fazer, não é quantidade de tarefa que você faz, e sim qualidade. Não é ter uma agenda ocupada, só que zero produtiva. É melhor você fazer uma tarefa no dia que vai te deixar mais perto do seu grande objetivo do que fazer 15 tarefas que não te agregaram em nada, né? Então, esse é um outro ponto, porque isso ajuda a trabalhar nossas emoções, a gente trabalhar a nossa ansiedade, a nossa questão de autocobrança, de precisar fazer tudo bem, tudo um monte, tudo ao mesmo tempo. Combinado? E aí, para finalizar os dois últimos pilares e finalizar com a última dica que eu quero dar para vocês, os dois últimos pilares, então só para retomar, né? Então a gente falou de autoconsciência, autogerenciamento, que é voltado do indivíduo para dentro. O terceiro e o quarto pilar da inteligência emocional, segundo Goleman, é a questão da empatia e da habilidade social. Então, a partir do momento que eu tenho consciência das minhas emoções, sei identificá-las e sei gerenciá-las para ter os melhores resultados, eu consigo expor o que eu estou pensando para o outro. Eu consigo colocar as minhas emoções para o outro. Então, olha, fulano de tal, eu estou me sentindo assim, assim, assim. Essa situação me deixou desconfortável. Tal postura me deixou com raiva. Me fez sentir raiva. Ah, eu tô com medo nessa situação. Porque quando você conhece o que está sentindo, você consegue falar para o outro, ele consegue saber se ele consegue te ajudar ou não. É que nem quando você, por exemplo, às vezes você encontra alguém que tá com uma cara emburrada e a pessoa não sabe por que ela tá emburrada. Então você não consegue ajudar aquela pessoa porque nem ela sabe muito bem o que tá acontecendo. Ela não sabe o que tá sentindo. Então, quando você se conhece, você consegue contar pro outro e ele consegue te ajudar ou não, né? Ele consegue pensar, putz, eu consigo mudar isso, por exemplo, no meu jeito de falar, para te deixar com menos raiva, ou eu consigo pensar em formas de te agradar, né, trazendo um bombom para te tirar desse momento de tristeza que você está sentindo. E esse é a quarta dica que eu quero dar para vocês. É você saber pedir ajuda pro outro. Você saber pedir a opinião do outro. Porque às vezes a gente acha que a gente dá conta, né? A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. E não é bem assim. A gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Por que eu não posso pedir ajuda pro outro? Só que é importante a gente saber o que a gente precisa dele. Ele não tem uma bola de cristal. E até um outro ponto, né, é a questão de quando a gente aprende a identificar as nossas emoções, a gente também consegue ajudar o outro a identificá-las as dele.
Então, quando a gente começa a ganhar essa autoconsciência do que a gente está sentindo, a gente consegue falar pro outro: mas será que você não está se sentindo assim, assim, assim? Por causa disso, disso, disso? E ele fala: nossa, verdade. E aí vocês conseguem trabalhar melhor a situação que vocês estão passando, em vez de ficar os dois emburrados um com o outro, os dois bravos ou chateados. Então, é muito bonito assim o caminho dos 4 pilares da inteligência emocional e como isso contribui tanto para o seu autoconhecimento quanto para o seu relacionamento social com o outro. E aí, se você colocar em prática essas 4 dicas que eu trouxe no vídeo de hoje, você vai cada vez mais caminhando nesses 4 pilares, para cada vez eles se tornarem cada vez mais robustos e fortes dentro de você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Depois você me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, com dica, falando sobre inteligência emocional, se você quer que eu fale mais sobre isso. E se você tiver alguma outra sugestão de tema, também pode deixar aqui, tá bem? Um beijo e até semana que vem.